Começo, meio e fim. A fonte da vida. Começo, meio e fim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você vai estar vendo esta aula. Para vocês que estão aqui comigo, boa tarde. Boa tarde, maravilhosas. Se aconcheguem em vossos lugares. Vocês já sabem, este é um momento de conexão, de concentração total aqui comigo. Então, se você ainda não fez isso, enquanto eu estou trazendo aqui uma leve introdução do nosso nono pilar, mulheres, o nosso nono pilar, vocês conseguem acreditar nisso? Que essas 9 semanas já se passaram assim? Gente, que delícia, que maravilha. E eu tô me sentindo mais leve, gente, eu desinchei, sério. Fisicamente eu desinchei. Sério mesmo, desinchei. Tô com os braços um pouco mais finos, eu desinchei. E sabe que isso também tem a ver com tudo que eu tenho liberado aqui? Quando a gente coloca pra fora muitas coisas, a gente vai desinchando, desinchando. Você esvazia o que está aqui dentro, solta aquilo que deve, nasceu para ser transbordado de você para o mundo, para os seus, e dessa forma, se você desincha, você emagrece. Você aí do outro lado que não está conseguindo emagrecer, não está conseguindo desinchar, não está conseguindo desestagnar, se pergunte o que eu não estou transbordando, o que já está pronto para sair para fora, para que eu possa continuar fluindo, continuar recomeçando todos os dias, para que eu avance só mais um pouco, para que eu alcance aquele nível, para que eu suba este degrauzinho a mais na vida. Muito sério isso. Então vocês vão agora, ó, enquanto eu tô falando aqui, vai beber água, vai no banheiro, pega um cafezinho, tá bom? Porque a gente vai parar, colocar a bundinha na cadeira, sentar aqui, se concentrar com este momento, viver esta aula por inteiro. Eu quero que vocês estejam aqui presentes para ouvir, internalizar cada palavra e colocar em prática poder, com vontade, com essência, com aquele despertar que aconteceu e não tem mais volta. Viu? Não tem como desver. Aprendeu? Não tem como desaprender. Então, daqui é para colocar em prática. Daqui é para fazer algo novo. Daqui é para fluir de maneira diferente. Mulheres, por favor, vocês não estão aqui para perder tempo. Vocês não estão aqui para passar o tempo. As palavras ditas aqui, os conteúdos compartilhados aqui, não é para entrar de um lado e para sair do outro. São coisas a colocarem em prática todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias mesmo. Fazer com que cada conteúdo que fez sentido para você, que encaixe em sua vida, se encaixe em sua rotina diária. Trazendo cada dia um pouquinho mais de despertar, cada dia um pouquinho mais de direção, cada dia um passo a mais em direção à cura que você precisa, para sua mente, para o seu coração, para a sua vida. Então, nono pilar, se você não despertou até agora, hoje é aquela aula tapa na cara para você despertar de uma vez por todas. Todas prontas? Vão me dando os feedbacks aqui no chat e a gente vai começar. O nosso nono pilar. Nono pilar é o quê? Qual é? Recomeço. Sim, isso mesmo, mulheres, recomeço. Por quê? Porque nós vivemos de recomeço. Cada dia é um recomeço em nossa vida. E não teria como eu encerrar esta mentoria te dizendo que existe um fim. Por que não? Não existe um fim. O mundo terapêutico não existe fim. O autoconhecimento não existe fim. A evolução não existe fim. Enquanto vivermos, nós nascemos para aprender, ensinar e evoluir. E isto é no ID, enquanto vivermos, durante o processo, durante a jornada, durante a caminhada. Então, sim, o nono e último pilar desta mentoria, o despertar da identidade, é o recomeço. Para que você desperte de uma vez por todas em sua mente a consciência de que
Sim, será necessário recomeçar todos os dias. Sim, será necessário reiniciar todos os dias. Sim, será necessário reprogramar todos os dias. Sim, será necessário redirecionar a sua mente, seu pensamento, seu corpo, a sua visão, os seus ouvidos todos os dias. Sim, vai ser necessário se autocorrigir todos os dias. Sim, vai ser necessário se autoanalisar todos os dias. Sim, vai ser necessário recomeçar todos os dias. Todos os dias. Gente, às vezes eu fico, dou aquela pausa de silêncio, respeitem o silêncio, tá? Sempre quando eu dou uma pausinha quando eu tô falando, tem as desesperadas perguntando, travou, travou? Gente, não travou. Não travou. Respeitem o silêncio. No silêncio também existem respostas. O silêncio também fala. Acalmem os vossos corações. Se coloquem em vossos lugares de filha. Se coloque em seu lugar de filha e descanse nesse momento. Você sentou aqui para absorver um conteúdo precioso, valioso. Você sentou aqui para desfrutar do seu tempo. Não existe nada a ser resolvido agora. Agora é momento de conexão e presença. E sim, haverá segundos, instantes de silêncio. E eles existem e não é por acaso. Nós precisamos aprender a respeitar e a desfrutar do silêncio também. Então, não reconhecer o recomeço é deixar de fluir na vida. Quando você rejeita, negligencia, não quer reconhecer a necessidade de recomeçar todos os dias, você está rejeitando o fluxo da vida. Rejeitando o fluxo da vida. Recomeço não é uma opção. Recomeço é uma obrigação. Recomeçar simplesmente faz parte do fluxo natural da vida. Então, sim, será necessário que nós aprendamos a recomeçar todos os dias. E por que eu digo aprendamos? Porque nós vamos precisar aprender mesmo. Porque nós estamos com as expectativas lá em cima, no imediatismo que aprendemos a alimentar, que passamos como desentendidas perante os desafios da vida, como desentendidas, deixando de olhar para trás e reconhecer o que precisa ser reconhecido, deixando de olhar para trás e concordar com aquilo que você ainda não deixou fluir concordância e aceitação. E por isso que agora não flui, por isso que agora não avança. Então, não reconhecer o recomeço é deixar de fluir na vida. Na vida. Quando você não reconhece o recomeço, você não consegue fluir da maneira que deveria. Tá fazendo sentido para vocês aí do outro lado? Eu acabei de começar. Então vamos lá. Ó, na Bíblia, a Bíblia, gente, ela é repleta de recomeços. Ela é repleta de recomeços. De Gênesis a Apocalipse, o que mais tem é recomeços. Deus demonstra que o recomeço é parte do plano divino da vida. Lá em Gênesis, gente, em Gênesis 1, Deus cria do caos um novo mundo. Porque é lá que se diz a terra era sem forma e vazia. Do caos, do nada, do obscuro, da escuridão, do vento sem rumo, do absoluto nada, do caos que era este mundo antes que imaginássemos que um dia poderíamos existir, antes de termos um lugar neste mundo, do caos mesmo, do caos, nasce um novo mundo através da palavra de Deus, através da sua santa e poderosa voz. Então a terra, ela era sem forma e vazia. Lá em Isaías 43:19, diz exatamente assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura, não percebeis? Eu estou fazendo algo novo.
agora está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Será que vocês não percebem? Desde o início da mentoria, gente, qual que é o despertar que está acontecendo de dentro para fora? Reconhecer cada dor, cada ferida. E não apenas reconhecer, mas ir lá na ferida, futucar, cavucar, limpar, vasculhar. Se ainda existe alguma infecção, se ainda existe algum ponto que se apertar sai pus. Limpar as feridas, preparando, desinfectando para que isso seque e uma pele nova nasça novamente, para que esse recomeço seja mais leve, sem incômodos ou dores profundas que te impedem de dar o próximo passo. E eu não sei se eu já comentei essa frase com vocês, existe uma frase de um filósofo asiático, eu acho que é, não sei se ele chama Rumi, que diz exatamente assim, eu não sei se é exatamente assim a frase, mas diz algo assim, parecido com isso que eu vou compartilhar com vocês agora. A luz entra pelo buraco da ferida. Então você tá com a ferida aqui, que estava toda abafada, tampada, com os band-aids, com os curativos. E a hora que você decide limpar, vasculhar, trazer, desinfectar, trazer aquele olhar, aquela atenção necessária para encontrar a cura diária para esse buraco ferido aqui, a hora que você decide desabafar, tirar, expor, olhar, encarar, entender que é necessário uma limpeza, começar a limpar, desinfectar. Nesse trabalho, desse buraco da ferida, é que nasce a luz. Uma vez a ferida tratada, nasce a luz. Uma vez a ferida olhada, cuidada, entendida, nasce a luz. Eis que faço uma coisa nova através da sua dor. Porque atrás da sua maior dor existe o seu propósito. A sua maior dor te leva ao seu propósito. Atrás dela, quando você consegue ultrapassar esta barreira, quando você consegue quebrar essa muralha de impedimentos, de dores, você enxerga então o seu propósito com mais clareza, o propósito de Deus para sua vida. E ao fazer isso, a poeira vai abaixando, você encontra então tempo e percebe que é o momento de olhar para si. E olhando para si, você vê muitas feridas. E vai ser necessário olhar para cada uma delas, não apenas olhar, mas tratar cada uma delas, cuidar com carinho, respeitando cada processo, cada etapazinha, para que ela possa cicatrizar. Mas se é do buraco da ferida que a luz sai, eis que faço uma coisa nova. E agora está saindo a luz. Através da dor, Deus faz algo novo. Enquanto estamos limpando a ferida, desinfectando, cuidando, a luz sai, o propósito se apresenta. E só depois, ao perceber todo o processo, que as feridas vão cicatrizando e se fechando. E você, com mais clareza, mais leveza, menos sobrecarga e dores, consegue então dar um passo adiante. Eis que faço algo novo. Agora está saindo a luz. Será que você não está percebendo o movimento que está acontecendo de dentro para fora em sua vida? Quais são as desculpas para não olhar para este recomeço necessário? Lá em João 3, onde tem a passagem de Jesus e Nicodemos, está escrito assim: é necessário nascer de novo.
O recomeço, ele é espiritual, interno e redentor. É necessário nascer de novo. O recomeço, ele é espiritual, interno e redentor. Espiritual interno. Quando você decide recomeçar, é de todo o seu ser, de todo o teu coração. Esse desejo é da alma, não é do racional, não é da mente, não. E é por isso que tem tantas pessoas que dizem da boca para fora: eu não aguento mais, eu preciso mudar, eu preciso resolver, eu preciso fazer diferente, eu preciso decidir diferente, eu preciso trazer ordem. Mas só fica na mente e sai para a boca, na mente sai para a boca, na mente sai para a boca. Porque ela não conseguiu ainda descer para o coração as imagens de dor que precisam ser olhadas e tratadas para que ela sinta novamente, porque apenas sentindo ela se dá a oportunidade de ressignificar e recomeçar e reprogramar. E apenas recomeçando, ressignificando, reprogramando, que ela é capaz de ter a paciência necessária para entender o tempo de maturidade, a comunicação de Deus com a nossa alma, para com o nosso ser. E no tempo da alma sentir, no tempo de Deus perceber, no tempo da alma concordar, no tempo de Deus aceitar. Em cada área se permitir curar. Isso é papo de alma, não é do racional. Então você pode se dizer cansada, que precisa mudar, que quer mudar. Mas se você não entender que este recomeço exige que você olhe para trás e reconheça, olhe para trás e perceba, olhe para trás e concorde, olhe para trás e aceite, o novo não vai chegar. Várias oportunidades se apresentarão para que você reinicie e recomece. Mas você simplesmente não vai perceber, ocupada demais com o racional, com o verbal, com o superficial. Então, é se permitir sentir. Vai doer novamente? Vai. E é necessário que doa novamente. O sentimento é atemporal, lembra? Já falamos isso lá no pilar coração, no pilar amor, onde falamos sobre o coração. É apenas sentindo novamente, reconhecendo a fonte deste sentimento. E isso tudo é coisa de alma. E eu acho que basta de apenas falar da boca para fora, apenas reclamar da boca para fora. É tempo de se deixar sentir, reviver, visualizar de maneira diferente e criar o seu próprio recomeço com base certa. Sem mais construir casa ou castelo na areia, mas sim começar essa reconstrução, fazer destes recomeços na rocha, na base firme, onde você de fato encontrará estabilidade suficiente, substância suficiente para prosseguir recomeçando, para prosseguir se permitindo curar. É necessário nascer de novo, todos os dias. E o recomeço, ele é espiritual, interno, em todas as áreas da vida. Para que isso aconteça, é necessário se permitir sentir. O recomeço é a luz. A luz da Bíblia é um convite à graça, à redenção e ao propósito. Não é fracasso, mas é obediência ao fluxo da vida. E quando eu falo não é fracasso, é porque muitas pessoas acreditam que ao olhar para trás precisam se diminuir lá para a infância, se diminuir lá para a miséria que viveu, se diminuir lá para a dor que ainda não esqueceu. E sentem isso como um fracasso.
Mas pare para entender que se do seu jeito, do jeito que você acha certo, com as suas hipóteses, do jeito que você acreditava dar certo, as fontes que você achavam ser o problema, ainda assim reconhecendo-as e tentando dar passos diferentes, não está funcionando. Talvez seja a hora de recomeçar de maneira diferente. Talvez seja a hora de ouvir as vozes certas. Se permitir sentir. Nós começamos essa mentoria com a canção Aquieta Minha Alma. Faz meu coração ouvir a sua voz. Me chama para perto. Só assim eu posso confiar. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. E eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O que a sua intuição te diz. Porque essa teimosia de dar murro em ponta de faca vem de coração perdido. Essa teimosia de continuar a querer fazer do seu jeito que não deu certo até agora vem de uma mente desordenada. Toda essa confusão vem da sua desordem mental e emocional, que bagunça todo o seu físico e não te deixa nem dar o próximo passo com leveza, com clareza, com direção, com plenitude. Então você decide aqui agora se os seus próximos passos serão firmes, com aquela visão clara de que sim, é necessário olhar para trás para reconhecer, para que eu possa recomeçar diferente? Então vou fazer. É necessário sentir novamente, vai doer pra caramba, e eu preciso passar por tudo isso novamente para enfrentar os meus maiores monstros, enfrentar as minhas maiores dores, como adulta que me encontro aqui agora, me permitir curar de verdade de dentro para fora? Então tá, então vamos lá. Eu permito que isso aconteça. Eu sinto a dor novamente, eu revivo tudo isso novamente. Eu revivo os meus traumas, eu revivo todas as dores. Porque é a partir daí que eu me dou a chance de ressignificar. É a partir daí que eu me dou a chance de reconstruir, de recomeçar diferente. Quando a gente olha para a visão freudiana, que é para a visão psicanalítica, né, e para o pós-freudiano também, que é tudo que veio com a história da psicanálise, que a psicanálise não é apenas sobre Freud, tem várias visões, várias direções, vários segmentos psicanalíticos. O sujeito ele é estruturado por suas experiências, traumas e repetições inconscientes. Nós somos estruturadas pelas nossas experiências, traumas e repetições inconscientes. Então, o recomeço na psicanálise só acontece quando há elaboração do luto, elaboração da perda, elaboração dos desejos. Então, recomeçar é abandonar as repetições neuróticas do inconsciente e permitir criar novos caminhos. E, inicialmente, serão novos caminhos simbólicos, porque eles ainda não existem. Mas a gente deseja, a gente anseia, mas ainda estamos presas na perca. Ainda estamos presas nas dores que inconscientemente fazem parte de nós. Então, se vivemos mais de 30 anos com isso aqui, como que é possível? A gente não acredita. Racionalmente não acreditamos, não, mas sempre foi assim. Não vai mudar agora. Só por um milagre de Jesus Cristo. Mas nem um esforço para atrair este milagre para si você faz mais. Porque nem acredita. Foram mais de 30 anos vivendo inconsciente. E assim, daí, dessa história para cá, ainda inconsciente, começa a buscar soluções mágicas. 3 passos reveladores. A chave da virada. O divisor de águas.
e se recusa a entender que esse processo é no id, é enquanto vivermos. Não existe uma chave que virará a história da sua vida. Todo dia vira uma chavinha. Não existe o divisor de águas que vai transformar a sua vida em um instante de uma vez por todas, através de um conteúdo de uma vez por todas. Todos os dias pode acontecer um divisor de águas em suas vidas. Não existe um conteúdo, uma mentoria, uma palavra que vai trazer a mágica aconteceu. Comprei uma mentoria gente, eu quero rir por dentro quando eu ouço isso. Esse conteúdo vai te economizar 10 anos de terapia. Gente, por favor, parem de perder tempo com marketing barato que quer te fazer acreditar que vai ser num passe de mágica. Que jogando o jogo o bolso enche. Que virando essa chave a vida se transforma. Que acessando esse conteúdo tudo muda, clareza total. Agora a sua vida nunca mais será a mesma. Para todas as áreas da vida, existe um processo a ser vivido, respeitado, existe um tempo para todas as coisas. Mas o seu recomeço, ele pode acontecer todos os dias. Do estado que você se encontra aqui agora, você só precisa reconhecer aonde você está. Quais são as raízes que te trouxeram até aqui? Quais são as feridas? Quais são as dores? Quais são os traumas que precisam ser olhados, tratados? Quais são as crenças que precisam ser reprogramadas? Não somos como máquinas que, ao apertar um botão, tem como resetar tudo e recomeçar tudo do zero. Ao acessar alguns conteúdos, nós vamos resetando pouco a pouco o que estamos prontas para receber mudança, o que estamos prontas para deixar transformar e curar. E ainda, isso não significa que vamos esquecer. Significa que vamos desenvolver aos poucos, cada uma no seu ritmo, a habilidade em reprogramar, em enxergar novos caminhos, em entender que existe uma nova visão, em entender que eu preciso recomeçar todos os dias e me reconhecer todos os dias um pouco melhor, persistindo a cada pequeno passo, comemorando cada pequena vitória, entendendo que vivemos o nosso propósito durante o processo. E que não é necessário mais esperar com que isso aconteça, esperar para que isso amadureça, esperar para começarmos a transbordar, de fato. O que tem dentro de você está em seu coração, em sua mente, pronto para fazer fluir, pode transformar e mudar a vida de alguém. Então é tempo de não estocar mais nada, transbordar o que você carrega de bom e se deixar curar de maneira progressiva, sequencial, um passo após o outro, um entendimento após o outro. Lacan dizia que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Como uma linguagem. Então, recomeçar é ressignificar essa linguagem, dar novos significados às experiências já vividas. E sendo assim, recomeçar é reconhecer que algo morre a cada dia que decidimos curar e recomeçar. O que morre, Débora? O velho eu. Já não serei mais a mesma. Só que é difícil aceitar não ser mais a mesma, porque sempre foi assim.
Então, existe inconscientemente um sentimento de luto que nasce a cada vez que vamos para viver algo novo, mesmo que este algo novo seja a vida que você sempre sonhou. Mas é diferente de tudo aquilo que você já viu. É diferente de todas as histórias que você já ouviu. É o seu sonho, é algo seu. São seus passos, que podem ser diferentes, já estão sendo diferentes, mas surge aquela angústia, surge aquele incômodo, surge aquela dor, surge aquela necessidade de levar todo mundo junto, porque eu estou evoluindo, não tem como eu deixar todo mundo para trás. Mas não, a evolução é sua, porque os processos são individuais. E o passo que você está dando agora, muitos não entenderão. A consciência que você está expandindo agora, muitos não compreenderão. As mudanças e transformações que você vai começar a colocar em prática, muitos criticarão. Então é necessário que você se fortaleça. Fortaleça essa nova identidade. E recomece todos os dias. Porque esse sentimento de luta existirá. O velho eu já não existe mais. Morre algo dentro de mim. E como sempre foi assim, inconscientemente no cérebro vai fazer você sentir falta. É como se você sentisse saudade da sua velha versão, mas está amando ser a nova versão, mas não consegue deixar a velha porque sempre foi assim. É confuso demais. É necessário que você entenda, nós somos seres complexos, por isso que é tão necessário termos clareza, visão, visualizar antes mesmo que aconteça. Desenvolver essa habilidade de criar novos caminhos. Desenvolver essa habilidade de aceitar o novo. Desenvolver a habilidade de recomeçar todos os dias. Então, recomeçar é reconhecer que algo morreu, o velho eu morre. E que ao aceitarmos isso, algo novo nasce. É apenas quando você aceita e concorda que sim, o velho eu morre mesmo. E verbalmente você pode estar dizendo isso. Mas inconscientemente existem incômodos que vão te trazer sentimentos de angústia a cada passo novo que você dá. Que vão te trazer sentimentos profundos de solidão a cada passo novo que você dá. E o que é essa angústia, o que é essa solidão? É algo novo nascendo. Um novo eu nascendo. E essa angústia, essa dor faz parte do processo. Faz parte do processo. E quando a gente olha para a visão sistêmica, né, pelas constelações familiares de Bert Hellinger, que é uma das bases dos meus conteúdos, ficar preso no passado ou às histórias anteriores é um ato de lealdade cega. Aí a gente pode até verbalizar, nossa, nem tô presa ao passado. Nossa, nada a ver. As histórias passadas, não tô, nossa, meu passado não me define. Tá se achando, afirmando da boca para fora. Mas aqui dentro, a confusão começa cada vez que você decide fazer algo diferente. A estagnação chega cada vez que você decide recomeçar. Aí você não entende. Por que será que eu não consigo? Lealdade cega. Somos muito leais, inconscientemente. E achamos que honrar é fazer igual. Quando na realidade honrar é fazer diferente. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos o recomeço por estarmos emaranhados demais em histórias de dor, de perdas, de fracassos familiares. Então, recomeçar é dizer internamente, até anota essa frase, agora eu sigo por mim, com amor e honra a quem veio antes. Eu reconheço toda a história, eu reconheço toda a dor, eu reconheço todos os fracassos, eu reconheço todos os destinos e escolhas. Mas agora eu sigo por mim, com amor
e honra pelo que veio antes, fazendo diferente. E não tem como fazer igual. O mundo mudou, tudo muda, tudo está mudando constantemente, estamos evoluindo, então é impossível fazer igual. Simplesmente não cabe, não dá, não encaixa. E honrando pela lealdade cega, nos ferimos. Honrando pela lealdade cega, estagnamos. Honrando pela lealdade cega, nos impedimos de evoluir. Então, recomeçar é dizer internamente: agora eu sigo por mim, com amor e honra a quem veio antes. E faço diferente. É sair do papel de salvadora, de filha ferida, ou mulher que carrega o peso das gerações. O recomeço é libertação, não apenas para si, mas para todo o seu sistema familiar. Recomeçar é libertador. E uma vez que você recomeça e persiste nesse recomeçar diário, todos os dias, todo o seu campo sente, através dos seus resultados. Mas para que você alcance os resultados, é necessário que você persista e entenda que é todo dia, de maneira adulta. Não tem espaço para se vitimizar. E o tempo aqui na vida adulta é valioso demais para desperdiçar. Lembra do pilar tempo? Então só existe um caminho. E ele se chama recomeço diário. É recomeçar todos os dias. Todos os dias. Na apostila tem algumas questões que vocês vão responder com calma, mas eu já quero trazer ao consciente de vocês aqui. Eu gostaria que vocês internalizassem essas questões e refletissem e respondessem com muita honestidade, com muita sinceridade, sem censura, sem certo ou errado, sem bom ou mal, sem julgamentos, do jeito que está, do jeito que é aqui e agora. Entendam que é necessário respostas honestas para que você se incomode o suficiente para levantar da cama todos os dias e decidir recomeçar. Porque isso ninguém poderá fazer por você. Ninguém. Ninguém. Deus te dá forças, Deus te dá sopro de vida, Deus te dá foco se você pede e se investe em focar. Mas você só cai, só para, só estagna quando você se distrai. Lembra do pilar tempo? Estamos distraídas com o quê? Que não estamos conseguindo focar no recomeçar diário. A primeira questão é em que área da minha vida eu estou resistindo ao recomeço. Qual área da minha vida eu estou resistindo ao recomeço? Parem e pensem, é um trabalhar interno aqui agora, de sentir, de alma. Não precisa responder agora, vocês vão pegar a apostila em outro momento e responder. Se a inspiração vier agora e tiver a necessidade de colocar no papel, não é isso, senão depois eu esqueço, já pega a apostila lá ou já pega um papel e já coloca, já expressa. Mas tem várias questões aqui, tá? Esse é só para despertar a sua consciência, para que você entenda, existe uma tarefa a ser feita. Mesmo que eu responda levemente as questões agora, eu vou precisar parar, me concentrar, focar em cada uma delas e responder com toda a honestidade e sinceridade do mundo para comigo mesma. Porque isso precisa ser resolvido, senão não vou avançar. Senão a evolução que me é destinada não alcançarei. Então, em que área da minha vida eu estou resistindo ao recomeço? De quem ou do que eu ainda não me despedi verdadeiramente? De quem ou do que eu ainda não me despedi verdadeiramente? Aquele trabalho que você sente saudades, às vezes sente até arrependimento e nunca se despede.
Aquela casa que você gostava tanto e teve que se mudar. O pai ou a mãe que se foi e você ainda não viveu o luto. Não se permite viver este luto por inteiro. Não se permite sentir o processo do luto, trazendo concordância, aceitação, reconhecimento. Um recomeço a partir da dor do luto. De quem ou do que eu ainda não me despedi verdadeiramente. Ainda carrego dores, ainda carrego pesares, ainda carrego bagagens que me impedem de avançar com mais fluidez, que me impedem de nadar de braçada na vida. Quais são os papéis femininos que estou repetindo que não me pertencem mais? Quais são os papéis que eu estou repetindo aqui que não me pertencem mais? Será que eu estou querendo honrar a minha avó? Será que eu estou querendo honrar a minha mãe? Será que eu estou querendo honrar aquela cuidadora que cuidou de mim com tanto carinho? Me ensinou assim, mas eu quero fazer assado? Quais são esses papéis? Será que eu estou alimentando a crença que ser mulher se limita a isso e eu não posso fazer isso e aquilo? Será que eu não estou me permitindo me prostrar diante de Deus, me ajoelhar e pedir mais clareza para as minhas decisões, entendendo que não podemos fazer tudo e nada fazemos sozinhas? E entendendo que é necessário, sim, direção, clareza, para conseguirmos viver os nossos propósitos com sabedoria? Qual a dor do passado que eu estou usando como identidade? Porque às vezes a cegueira é tanta, mas tanta, que a pessoa pega aquela dor como base e vive através dela, não através da cura dela. Viver através da dor é muito diferente de viver através da cura dessa dor. Então, às vezes, você acredita, realmente acredita do fundo do seu ser que você está vivendo uma vida de identidade. Mas qual que é a fonte dessa identidade? O que que molda essa identidade? O que que alimenta essa identidade? Qual dor do passado eu estou usando como identidade? Como seria a minha vida se eu escolhesse fluir a partir de hoje, do aqui e do agora, sem olhar para tudo que existiu, como se algo novo começou, nasci aqui agora, a vida é toda minha, tudo em branco, tenho um mundo para criar. Como seria a minha vida se eu escolhesse fluir a partir de agora? Como seria? Então, nós vamos fazer um exercício agora. E esse exercício é uma travessia para o recomeço. Uma travessia. Imagine-se em uma montanha onde você chegou no topo dela. E lá no topo ainda existe uma ponte que te leva para o outro lado. E que, na realidade, a vitória, a conquista não estava no topo da montanha. Você chegou lá no topo, achou que era o fim, mas não era. Era apenas o começo de uma grande aventura. Então, chegando aqui no topo, você enxerga uma ponte que te leva ao paraíso, que te leva à vida sonhada, que te leva à verdadeira conquista, ao verdadeiro sentido da vida. E olhando para o outro lado da ponte, você enxerga o paraíso. Você enxerga os frutos, você sente já o cheiro. O ar que vem do outro lado da ponte, ele é diferente. Você ouve o fluir da vida. E aquele outro lado da ponte te chama. E olhando para a ponte, você vê muitos obstáculos. A
ponte parece que não tem substância. Tá segurando aqui no topo da montanha e o outro lado tá segurando no outro topo da montanha, mas na realidade é aquela ponte bamba, sabe, de cordas, com com aquelas plaquinhas de madeira. Algumas estão quebradas, trincadas, e essa ponte em direção ao destino te traz muita incerteza, muito medo, muita insegurança. Mas você sabe, você já tem a visão que o destino está do outro lado. O cheiro que te atira está do outro lado. A vida que te chama está do outro lado. Os resultados que você sonha está do outro lado. Então, cheia de coragem agora. Você entende que para passar por essa ponte, você vai ter que deixar todas as bagagens que estão nas suas costas, aquela mochila gigante, cheia, estufada, os zíperes quase estourando, nem fecha direito. E você vai ir sozinha. Você e Deus, com a roupa do corpo. E se tiver casacos pesados, coisas pesadas, tem que tirar tudo. E atravessar essa ponte. Vai ter que tirar os sapatos para atravessar ela. Para sentir a madeira com mais verdade. Sentir os seus passos. Então você vai se despir de todo o peso. Ficar apenas com aquela camiseta levinha, aquela calça, aquela saia levinha. E vai atravessar essa ponte. E mais, confiando plenamente que é do outro lado que está a vida que te espera, o recomeço que é necessário para que você de fato conquiste, para que você de fato entenda a sua real e verdadeira identidade, o real valor da sua essência, você vai precisar confiar totalmente. E para não alimentar o medo ou as inseguranças, você vai confiar ao ponto de atravessar essa ponte de olhos fechados. Deixa as bagagens, se veste de leveza, segura nas cordas ao lado e vai confiando em cada passo, segurando na corda e dando um passo de cada vez com os olhos fechados e respirando, confiando na vida, confiando no fluxo da vida. Vocês estão entendendo a profundidade? Este exercício é simples e profundo. É a travessia do recomeço. E nós vamos fazer ele agora. Antes de fazer ele, trazer aqui a reflexão do urso que vai hibernar. Vocês já ouviram essa reflexão? Não sei se eu já trouxe ela aqui na mentoria, mas vou trazer aqui agora, que me veio ao coração, então quero deixar com vocês aqui nessa aula também. Se já falei, vai ficar repetido, mas está fazendo sentido aqui agora também. Já pararam para pensar que o urso, quando ele vai hibernar, ele não se questiona? Quando você para ver, veja um documentário sobre isso, gente, é muito interessante como flui a natureza, com leveza, com confiança, confiando no fluxo da vida. Antes de hibernar, um pouco antes, alguns dias, umas semanas ou alguns meses antes do urso ir para o hibernar, até o coração do urso vai diminuindo as batidas cardíacas. O corpo, entendendo que o hibernar está chegando, vai se adaptando na confiança total e absoluta que o tempo de hibernar chegou. Ele não faz estoque, não faz reserva, não faz nada. Ele vai tranquilamente se colocar na caverninha, entendendo que é tempo de descansar e hibernar. Vai deixar com que o corpo traga os sinais. Entendendo o corpo, ele repousa, fecha os olhos e hiberna. Ele não tá preocupado se vai ter que comer quando ele sair dali. Não tá preocupado se vai fazer chuva, se vai fazer sol. Não tá preocupado se existirá um caminho mais confortável ou não quando ele sair dali. Ele apenas vive o processo, vive as estações, confiando inteira e totalmente no fluxo da vida.
Será que você consegue fazer isso? Confiar tanto no fluxo da vida sem se questionar? Deixar o corpo sentir os efeitos do que Deus te ordena e apenas seguir? O que Deus me ordena, Débora? Que você faça algo de bom com o que você recebeu. O que eu recebi, Débora? A vida. Você recebeu uma vida. E essa vida ela é responsabilidade sua. Estou falando da sua própria vida. Do dom da sua vida. Que carrega tantas experiências, vivências. Tantos dons, tantas habilidades, tantos talentos. Faça algo de bom com a sua vida. E confie inteira e totalmente no fluxo da vida. E busque viver inteira, presente, consciente de que a vida não começou em você. Mas que a partir da sua vida, tudo pode ser diferente, transformado, próspero. Pode existir desfrute, pode existir paz. Então vamos para o nosso exercício, para nós finalizarmos esta aula maravilhosa. E como eu disse para vocês, existe início, mas não existe fim. Então nós vamos fazer esse exercício e vamos confiar que daqui para frente já é diferente. Se coloquem de maneira confortável, se instalem tranquilamente, com leveza. Se permitam relaxar nesse momento, deixando repousar os olhos, mantendo a coluna ereta, o pescoço alinhado, seja deitada ou sentada, a posição que você se encontra agora, você se posiciona com a coluna ereta, o pescoço alinhado, relaxando todo o corpo, se permitindo relaxar. Relaxando a testa, o ponto entre as sobrancelhas, relaxando os ombros, os braços, as costas, os quadris, até chegar aos pés, você se permite relaxar por inteiro. Respirando bem profundamente, inspira profundamente pelo nariz. E expira lentamente também pelo nariz. Se dê o comando de relaxar agora. Respirando de maneira consciente, sentindo, vai e vem do abdômen enquanto você respira, sentindo a vida aqui e agora. Esse exercício nos permite de liberar o fluxo da vida interrompido por histórias de dor, interrompido por culpa e por lealdades inconscientes. Então, respire conscientemente. E nesse momento, se imagine olhando para um espelho. Você se vê perante a um espelho agora. E se olhando, você vê cada detalhe de você, exatamente como você se encontra agora. Você se visualiza de fora para dentro. Como se você tivesse saído fora de você e se enxergasse de fora para dentro. Você vai ver o seu cabelo exatamente como ele está, sua feição. Vai direcionar o relaxamento e se ver relaxando. Vai ver a sua postura. Se houver tensões, pontos de dor, você vai concentrar o seu pensamento neste ponto de dor e vai respirar profundamente.
inspirando vida e expirando toda a distração, inspirando vida e expirando toda a tensão, inspirando vida e expirando toda a dor que não te pertence, toda a dor que embaça a sua visão sobre quem você realmente é. E se olhando de fora para dentro agora, você abre os olhos, se olha nos olhos, frente ao espelho, e se diz em voz alta: hoje eu escolho ver quem eu sou, além das dores que eu carrego. Deixe que essas palavras se internalizem. Conforme você absorve cada palavra, você se imagina então diante a um rio agora. E de um lado do rio está a vida, exatamente como ela é. E do outro lado do rio está a vida como você deseja recomeçar. Então você vai sentir o que te impede de atravessar este rio. Você vai nomear mentalmente o que te impede de atravessar. O que te impede de atravessar esse rio agora. O que te impede de chegar ao topo da montanha e atravessar a ponte que te leva ao seu destino. Destino feito com as suas escolhas, com as suas verdades. O que te impede de atravessar aqui e agora? Será medo? Será culpa? Será alguma lealdade? Nomeie mentalmente o que te impede de atravessar esse rio agora. Enquanto você nomeia mentalmente o que te impede de fato de atravessar, você sente de maneira profunda a presença das mulheres que vieram antes de você. Você vai sentir atrás de você a presença da sua mãe, atrás da sua mãe a presença da sua avó, atrás da sua avó a presença da sua bisavó, e assim por diante. Década por década, vida por vida, todas as mulheres que vieram antes de você e geraram vida antes que você pudesse existir. E sentindo a presença de cada uma delas atrás de você sussurra: vá. Eu não vivi, mas você pode viver. Vá. Atravesse. Alcance. Conquiste. Viva. Sentindo essa voz, a olhar para frente, é como se você visse uma luz. Uma luz que se acende e pulsa. E olhando para essa luz, você diz: essa luz é minha. Com essa luz, eu permito que a minha vida siga. Eu honro o que foi, mas escolho o que vem.
Eu honro o que foi, mas escolho o que vem. Mentalizando essas palavras, você atravessa. E respirando profundamente, você sente a água nos seus pés enquanto você atravessa esse rio. Você atravessa seguindo a sua luz e repetindo mentalmente: com essa luz, eu permito que a minha vida siga. Com essa luz, eu permito que a minha vida siga. Eu honro o que foi, mas escolho o que vem. Respire profundamente. Inspire profundamente pelo nariz. Solte lentamente pelo nariz. Vá se conectando novamente com o ambiente onde você se encontra agora. Mexa a cabeça de um lado para o outro, faça movimentos circulares com os ombros, com os punhos. Aquela inspirada bem profunda. Vida, muita vida. E ao soltar, muita paz e tranquilidade invadem o seu ser. Estão sentindo os pés molhados aí ainda de atravessar esse rio? Agora, sabe o que eu quero que vocês compartilhem aqui agora e depois lá nos comentários da plataforma da mentoria? Compartilhem. Qual é o nome do seu recomeço? E vocês vão responder a seguinte frase lá nos comentários também, tá? Aqui agora já tô vendo. Que lindas! Qual é o nome do meu recomeço? Vocês vão responder. Meu recomeço se chama. O meu recomeço se chama. Todo mundo completando esta frase. Todo mundo completando essa frase. E entendemos a partir de agora que o recomeço é um ato de coragem, mas também de rendição. É uma escolha por fluir, por se abrir ao novo, por confiar que a vida além da dor, seja pela fé, pela alma ou pela história, recomeçar é e sempre será sagrado. Recomeçar é e sempre será um chamado. Recomeçar é e sempre será começo, meio e fim. E é por isso que eu tinha iniciado com vocês com aquela canção Começo, Meio e Fim. Porque recomeço é isso. É começo, meio e fim. E não tem como recomeçar sem base na fonte, que é Deus, que é o Criador de nossas vidas, Salvador de nossas almas. Começo, meio e fim. Então, que vocês permitam que a vida surpreenda vocês. Que confiar em Deus te surpreenda de maneira extraordinária. Que você nunca mais consiga viver sem estar dependente dele. Sem estar dependente do fluxo natural da vida. Sem estar dependente de sentir gratidão. E eu te convido a rever todo o conteúdo que eu compartilhei aqui, pilar por pilar. E que você veja por inúmeras vezes. Você vai ter acesso aqui durante um ano a todos esses conteúdos. É necessário revisitar as dores para alcançar a cura.
e viver a evolução. É necessário revisitar as dores inúmeras vezes, para alcançar a cura e viver a evolução. Recomeçar é começo, meio e fim. Gratidão a todas. Gratidão demais, meu Deus, que alegria! E nós nos vemos na próxima aventura. Até lá. Amo vocês. Vamos continuar aqui.